da década de 90, os doleiros brasileiros encontraram uma maneira bem menos trabalhosa de lavar dinheiro no exterior. Até ali, eles usavam um mecanismo de certa forma rudimentar, que envolvia enviar valores fisicamente para fora do país, depositar no estrangeiro e só depois transferir para a Suíça, uma ilha do Caribe ou qualquer outro desses lugares com regras fiscais, digamos, generosas. Era um arranjo relativamente seguro, que driblava o sistema bancário e criava um buraco a partir do qual a grana se tornava irrastreável. Mas exigia também uma logística trabalhosa, complicada, envolvendo malas, aviões ou navios e baseada exclusivamente na relação de confiança entre o doleiro e quem usava seus serviços. Afinal, nada garantia que, em algum ponto, alguém simplesmente não sumisse com as quantias. Numa decisão até hoje mal explicada, o próprio Banco Central resolveu esse problema quando baixou uma norma que acabou facilitando a evasão de divisas por meio das chamadas contas CC5. As contas CC5 tinham sido criadas ainda durante a ditadura militar, para que multinacionais e pessoas com domicílio no exterior pudessem enviar dinheiro para fora sem sobretaxa. Os valores eram automaticamente convertidos no ato da transferência. Em 1996, o então diretor da área internacional do Banco Central, Gustavo Franco, mudou a regra e autorizou que bancos e financeiras paraguaias abrissem contas CC5 em regiões de fronteira, como Foz do Iguaçu e Ponta Porã. A ideia por si só era meio esquisita, já que, em tese, essa nova norma não poderia se sobrepor ao decreto presidencial que regulamentou a CC5, ainda na época de João Figueiredo. A justificativa, no entanto, era facilitar a vida dos sacoleiros, os brasileiros que compravam mercadorias baratas no país vizinho para depois revender aqui. A decisão permitia que eles usassem a nossa moeda, o real. Diariamente, as financeiras tratariam de fazer o câmbio das cifras usando as contas que tinham do lado de cá. A operação toda hoje soa meio surreal, com carros fortes indo e vindo pela fronteira, trazendo dinheiro para o Brasil só para o montante ser novamente transferido para o Paraguai. De acordo com Gustavo Franco, esse ajuste também diminuiria a procura na tríplice fronteira pelo dólar paralelo e aliviaria pressões inflacionárias. Não demorou muito para que a cidade de Foz do Iguaçu virasse um tipo de paraíso fiscal. Os doleiros logo farejaram na CC5 da fronteira a oportunidade de aliviar sua carga de trabalho, se livrar do aborrecimento de organizar viagens com malas de dinheiro. As contas eram um veículo ideal para a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro. Eles só precisavam de pessoas que topassem ser laranjas no esquema. A partir de agências bancárias de todo o Brasil, o dinheiro entrava nas CC5 paraguaias de Foz e depois viajava. Diversos bancos abrigavam essas transações, como Bradesco, Banespa, Banco do Brasil, Banco Safra e Itaú. Mas um, em particular, acabou dando nome ao escândalo, o Banestado, Banco do Estado do Paraná. No caso do Banestado, o dinheiro chegava até uma agência do banco em Nova York e então passava por um emaranhado de contas e subcontas para só então ser enviado ao destino final. É uma técnica básica. As quantias precisam rodar. Isso ajuda a esfriar o rastro. Mas, como não se pode ter tudo ao mesmo tempo, o novo modo de operar dos doleiros dependia integralmente dos bancos. A trilha podia ser fria, mas ainda estava lá. Esse fio começou a ser puxado em 1997, quando o procurador federal Celso Antônio III, recém-chegado a Cascavel, oeste do Paraná, notou que a movimentação financeira na CC5 de fronteira estava muito acima do que poderia ser atribuído a quem ganhava a vida indo e vindo pela Ponte da Amizade com quinquilharia. A mesma desconfiança rondava a CPI dos precatórios, relatada pelo então senador Roberto Requião, que investigava fraudes na negociação de títulos públicos estaduais e municipais. O Banco Central, porém, não parecia muito entusiasmado a quebrar o sigilo desses envios. Alegava que era difícil discriminar as coisas e mapear quem estava alimentando essas contas especificamente a partir da região de atuação de Celso III. Quando o procurador tentou outra alternativa, uma quebra dos sigilos no estado do Paraná, também recebeu uma negativa. A má vontade parecia tão grande que, em determinado momento, Celso III tomou uma decisão sem precedentes e pediu, e obteve, a quebra de sigilo da CC5 do país inteiro. O Banco Central não teve como dizer não, mas ainda tentou um último lance. Soterrou o procurador em papelada.
nós fizemos a depuração dos dados, né? Nós tínhamos poucos servidores, poucos funcionários na Procuradoria, apenas 6, mas 3 deles foram para dentro da Receita Federal e mais alguns técnicos da Receita e auditores ajudaram. E o que a gente fez? A gente pegou aquela papelama toda pelo CPF e CNPJ e fomos lançando, na época, um computador bastante precário, tínhamos computador paraguaio, que a gente apreendia de contrabando e usava esse, porque a administração pública nem tinha computador o suficiente. Mas tinha lá, dava pau toda hora, tinha que fazer backup, aqueles disquetes desse tamanho e tal, mas ia indo. Levou lá uns 4 meses. Quando os relatórios ficaram prontos, veio à tona um número estrondoso. De janeiro de 1992 a dezembro de 1998, 124 bilhões de dólares tinham sido enviados para fora do Brasil por meio das contas CC5 em todo o território nacional. Ali tinha de tudo. Na maior parte do país, as remessas podiam ser perfeitamente legais ou ter sido usadas para sonegar milhões e milhões em impostos. Na fronteira, a coisa era mais grave. Os números apontavam para o que provavelmente era a maior lavanderia da América Latina, limpando o dinheiro da corrupção e dos tráficos de drogas e armas. Separar o joio do trigo exigiria um gigantesco e árduo trabalho para rastrear a origem de todas as quantias. Nunca aconteceu. Até porque parecia uma atividade meio perigosa. Nos 3 anos que ficou na região de Cascavel, Celso III sofreu 3 atentados. Teve seu carro alvejado por um tiro de espingarda calibre 12, quando estava estacionado na frente de casa, e ainda foi alvo de 2 cartas-bomba, desarmadas antes que chegassem até ele. Depois de organizar toda a documentação remetida pelo Banco Central, Celso III tinha em mãos uma compilação de 3 volumes. Enviou cópias aos senadores que então integravam a CPI dos bancos e apuravam irregularidades do mercado financeiro. Inclusive, na época, teve algumas coisas bizarras dentro do próprio Ministério Federal, que queriam obstar, dizer que não podia porque não tinha verba para imprimir, para exarar. Eu tirei do meu próprio bolso, inclusive, a própria remessa pelos Correios, a postagem, fui eu que paguei para o Senado da República. Né? Na verdade, é óbvio que tinha recurso, a questão é que eles não queriam que mandasse. Essa que é a realidade, no próprio Ministério Público Federal. Então, foi para lá, e aí explodiu o negócio. Na mesma hora, o Banco Central reformulou as listas, alegando que tinha cometido erros 4 meses antes. De um documento para outro, a diferença no valor das remessas de algumas empresas saltava aos olhos, principalmente dos meios de comunicação. Na primeira versão, a TV Globo aparecia como tendo enviado ao exterior 1,6 bilhão de dólares. Na segunda, o valor caía quase 95%, para apenas 85 milhões de dólares. Um forte indício de sonegação fiscal. Mais gente podia estar fraudando o fisco. Nas listagens apareciam ainda a RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, o SBT de Silvio Santos e o Grupo Abril, além das construtoras Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Camargo Correia e OAS. Anos depois, todas as empreiteiras seriam implicadas na Lava Jato. Lá estavam também pessoas físicas, como o apresentador de TV Ratinho, pai do atual governador do Paraná, Ratinho Júnior. Na época, o jornalista José Maschio era correspondente da Folha de São Paulo, em Londrina. Um dos primeiros a obter os nomes compilados por Celso III, ele foi para São Paulo com os volumes debaixo do braço, a fim de discutir os próximos passos da cobertura com a chefia da redação. Não gostou nada da conversa. Fiquei com vergonha quando a matéria saiu. A primeira matéria, a grande matéria, falando assim, dono de banco, não falava o Safra. Matéria estilo Veja, quando quer caluniar. Eu achei assim vergonhoso para a Folha na época fazer isso, porque a Folha tinha uma certa retidão de caráter na época. Uhum. E aí, assim, um apresentador de TV, em vez de botar o nome do Massa lá, do Ratinho, sabe assim? Depois, ainda de acordo com o Maschio, o jornal teria decidido direcionar a cobertura, focando em doleiros e laranjas, os peixes menores do esquema. É o que ele chama, abre aspas, de um grande acordo para proteger a elite financeira nacional. Fecha aspas. Além da Folha de São Paulo, em 1999, quem também recebeu o material organizado pela Procuradoria de Cascavel foram as respectivas varas federais,
de acordo com os domicílios fiscais dos titulares das contas. Em tese, isso aprofundaria as investigações. Na prática, a maior parte foi parar nas gavetas. Mas, em Foz do Iguaçu, a Polícia Federal e o Ministério Público deflagraram a Operação Macuco. Em 2002, ela levou o delegado José Francisco Castilho Neto aos Estados Unidos, a fim de quebrar o sigilo das movimentações na agência do Banestado em Nova York, para onde escoava parte do dinheiro da CC5 de Fronteira. Lá, ele descobriu que 137 contas pertenciam a doleiros. Por elas, na década de 90, tinham passado 14 bilhões de dólares. O delegado, na verdade, deu um pouco de sorte. Depois dos ataques de 11 de setembro, os norte-americanos estavam especialmente colaborativos, dispostos a correr atrás dos arranjos que pudessem financiar o terrorismo internacional. Em um mês, Castilho montou um dossiê de 1.200 páginas, com documentos referentes a 20 mil operações. Encontrou nomes da cúpula da política nacional e então foi chamado de volta. Pelo menos até a troca de guarda no governo. Em 2003, com a chegada de Lula ao Planalto, as investigações pareceram tomar novo impulso e Castilho retornou a Nova York. A segunda viagem resultou na quebra de sigilo de mais uma camada do emaranhado bancário, deixando à mostra dezenas de subcontas administradas pelo panamenho Aníbal Contreras. Mais nomes apareceram, incluindo um J. Serra, que poderia fazer referência a José Serra, ex-ministro da Saúde. Uma outra subconta carregava um nome mais abrangente, mas igualmente sugestivo: Tucano, que poderia ser associado ao PSDB. Por ela tinham passado 177 milhões de dólares de 1996 a 2000, bagatela que depois fluiu para uma série de empresas em paraísos fiscais. Para chegar aos verdadeiros donos do dinheiro, contudo, era preciso continuar perseguindo esse rastro. Mais uma vez, Castilho sentiu no pescoço o puxão da coleira e voltou ao Brasil. O argumento foi que o preço das diárias de sua equipe era muito alto. Me trouxeram de volta. Por quê? Exatamente. Fica difícil eu opinar sobre isso, mas eu não entendi. Na minha opinião, foi estranho. A gente tinha acabado de descobrir a ponta de um iceberg mostrando uma sujeira, que envolvia a alta cúpula do governo brasileiro. Isso, a administração sabia. Alta cúpula do governo? Do governo. Tinham nomes de políticos, nomes relevantes. Nós descobrimos isso em... Do governo ou ligados ao governo? Parlamentares, pessoas da cúpula da política, do poder, pessoas com alta influência dentro do governo, ligado ao governo. Em seguida, um vazamento revelou ao público que o nome do senador e presidente nacional do então PFL, Jorge Bornhausen, aparecia nas apurações do delegado Castilho, o que contribuiu para criar ainda mais resistência. No Congresso, as coisas não estavam indo muito melhor. Um pedido de CPI apresentado pela senadora Ideli Salvati, do PT de Santa Catarina, foi barrado pela própria base do recém-empossado governo Lula. O pretexto agora era que, naquele momento, uma CPI de tamanho potencial explosivo iria atrapalhar a agenda de reformas colocadas na mesa, como a tributária e a previdenciária. O líder lulista Aloysio Mercadante chegou a dizer que o partido não era revanchista. Na época, ele alegou: as acusações não dizem respeito ao governo do PT e fazemos questão de sinalizar que nós não queremos perseguir o passado. Um mês depois, uma comissão mista acabou saindo do papel. O presidente era o senador tucano Antério Paes de Barros e o relator, o deputado petista José Mentor, que depois foi acusado de receber R$300 mil para excluir o nome de um doleiro do documento final, com o propósito de proteger Paulo Maluf. De qualquer forma, a CPI do Banestado foi a única até hoje a não ter um relatório final aprovado. Terminou sem conclusões, apesar dos trabalhos terem durado 1 ano e meio. Foi um confronto parlamentar de grandes proporções, com tucanos e petistas tentando o tempo todo virar a mesa. O acordo foi alcançado quando os congressistas puseram as mãos nos relatórios do MTB Bank. Os papéis deixavam claro que todos os lados ali perderiam muito se aquilo fosse levado adiante. É que o MTB Bank tinha virado posto avançado do esquema em Nova York depois que o Banestado foi vendido ao Itaú, em 2000, no governo de Jaime Lerner. Até onde se sabe, nessa nova arrumação, as contas e também os nomes de seus titulares ficaram mais expostos.
O plano da CPI não era cavar tanto assim, mas sim usar o Banestado privatizado como uma espécie de morto em quem colocar toda a culpa e parar os trabalhos ali para estancar a sangria. Por isso, até hoje, o veterano José Masco não gosta de se referir ao caso como escândalo do Banestado, como ele ficou conhecido pela maior parte das pessoas. Masco prefere chamar de escândalo da CC5. Em 2003, em paralelo à CPI mista, as investigações do escândalo da CC5 pareceram ganhar mais um impulso quando uma força-tarefa do Ministério Público e da Polícia Federal foi montada em Curitiba. O juiz responsável era Sérgio Moro, então à frente da primeira vara do país especializada em crimes financeiros. Integravam essa força-tarefa 5 procuradores que depois também fariam parte da Lava Jato: Januário Paludo, Orlando Martello, Deltan Dallagnol e Vladimir Aras, sob a liderança de Carlos Fernando dos Santos Lima. O procurador Santos Lima teve seu primeiro contato com o caso Banestado em 1998, quando recebeu um detalhado dossiê. Devia ter se declarado suspeito para tocar as investigações, mas não fez. Isso porque, na época, ele era casado com Vera Márcia dos Santos Lima. A esposa trabalhou como escriturária do Banestado de 1995 até 2001. Primeiro no Departamento de Abertura de Contas, em Foz do Iguaçu. Depois no Departamento de Operações Internacionais, em Curitiba, onde eram fechadas transações fraudulentas de câmbio. Em uma matéria de 2003, assinada pelo jornalista Mauri Ribeiro Júnior, a revista Isto É cita o depoimento de ex-gerentes do Banco Paranaense a uma comissão de inquérito que corria na Assembleia Legislativa do Estado. Diz o texto: segundo os ex-gerentes, os funcionários desse setor recebiam comissão para recrutar doleiros e pessoas interessadas em enviar recursos para o exterior. Mais tarde, quando foi interrogado pela CPI do Congresso Nacional, o procurador Santos Lima escondeu o fato de já ter sido casado com Vera Márcia. Foi a força-tarefa, chefiada por ele, que negociou um acordo de delação premiada com o doleiro Alberto Youssef, o sujeito que montou o esquema das contas CC5 em Foz do Iguaçu e, de certa forma, institucionalizou a lavagem de dinheiro. Adolescente que vendia salgados nas ruas de Londrina, no norte do Paraná, nos anos 80, Youssef seguiu os passos da irmã mais velha, contrabandista, e se tornou uma espécie de sacoleiro de luxo. Depois, entrou para o ramo dos crimes financeiros. Tinha planos muito maiores. Esperava pelo dia em que, de acordo com uma promessa feita pelo governador Jaime Lerner, se tornaria o proprietário do Banco do Paraná, o braço do Banestado, no Paraguai. Em 2003, Youssef foi preso pela força-tarefa da CC5, no dia de finados, enquanto visitava o túmulo da mãe. Não era exatamente uma novidade. Ele já tinha ido para o xadrez 5 vezes por contrabando. Uma delas no fim de uma perseguição cinematográfica em alta velocidade, enquanto a traseira de sua caminhonete ia deixando videocassetes pelo caminho. Também já tinha sido acusado por formação de quadrilha, falsificação de documento público, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Na prefeitura de Maringá, cidade próxima a Londrina, participou de um esquema que desviou 80 milhões de reais. Mesmo assim, o Ministério Público fechou com ele o acordo, homologado por Sérgio Moro. Depois de ficar a par dos termos, o advogado João dos Santos Gomes Filho, que defendeu Youssef durante 10 anos, pulou do barco, abriu mão do cliente. A delação deu origem à Operação Farol da Colina, a maior da Polícia Federal até aquele momento, que prendeu mais de 60 doleiros pelo país. Youssef saiu livre depois de cumprir apenas 1 ano de prisão, pronto para voltar a atuar no mercado paralelo, agora com muito menos concorrência. Isso naturalmente gerou mágoas. Um dos doleiros presos na Farol da Colina, Antônio Oliveira Claramunt, o Toninho da Barcelona, foi à forra ao dizer em depoimento que o Youssef tinha escondido parte do esquema. A informação chegou aos ouvidos do delegado federal Gerson Machado. Ele descobriu que o Youssef usou um veículo BMW que ninguém sabia de onde vinha para pagar os honorários de seu novo advogado, Antônio Figueiredo Basto. Aparentemente, o doleiro continuava ocultando o patrimônio. Existiam outras pistas, como relata José Masco. Que eu até peguei no pé do Moro, na época ele falava comigo ainda, quando o Moro foi justificar a delação do Alberto Youssef,
Mas ele entregou tudo, entregou. Aí eu ainda brinquei. E a fazenda de oliveira que ele tem no Líbano, produtor de azeitona e óleo, tá no relatório das propriedades dele? Não, isso não tem. Eu falei, tá bom, não tem. Sabe assim? Eu já comecei a perceber que o Moro estava sendo iludido pelo Alberto Youssef. Em uma audiência, o próprio Youssef admitiu que ainda conservava 25 milhões de dólares, uma fortuna, produto de seus crimes. O delegado, então, questionou por que o doleiro não tinha falado sobre o dinheiro em seu acordo de delação. A resposta foi desconcertante. Ninguém me perguntou. Para a agência pública, em 2019, Machado relembrou: fiquei indignado. O delator não pode trair. Tem que contar tudo, sem seletividade, porque senão se torna perigoso. Ele passa a ter acesso a muita coisa dentro da polícia. Quando descobri, em fevereiro de 2006, botei tudo no papel. As novas informações foram levadas até o juiz Sérgio Moro, que apenas orientou que o problema fosse esclarecido com o Ministério Público. Em fevereiro de 2006, Machado defendeu que o acordo com o Youssef fosse suspenso, mas a Força Tarefa manteve o trato em troca de supostas novas informações sobre uma figura sigilosa que o delegado garante até hoje não foi presa. Ele insistiu e, por conta disso, acabou sendo acusado pelos colegas de ter um problema pessoal com Youssef. Um tempo depois, foi afastado do caso a pedido de Deltan Dallagnol. Antes disso, enquanto Machado batia de frente com o doleiro, o Sérgio Moro se afastou do inquérito alegando motivos de foro íntimo, nunca explicados. Em seu livro, Contra o Sistema da Corrupção, Moro classifica tudo isso como rumores. No trecho a seguir, ele se refere ao momento em que, em 2013, uma interceptação telefônica pegou Youssef novamente delinquindo. Não foi exatamente uma surpresa para mim. Já tinha ouvido rumores de que o antigo doleiro, apesar do acordo de colaboração na Operação Farol da Colina, assinado por ele 10 anos antes, teria voltado ao mundo do crime. Mas rumores sem provas não servem para nada. Gerson Machado foi compulsoriamente aposentado pela Polícia Federal aos 48 anos de idade, por invalidez. O motivo foi um quadro de depressão desenvolvido em meio ao caso. Hoje ele vive em Lisboa. Enquanto o núcleo das investigações rachava, Youssef ficou mais forte do que nunca. Muito próximo do ex-deputado José Janene, se tornou o operador do PP, o Partido Progressista. Os dois juntos estruturaram as negociatas na Petrobras, que depois seriam estouradas pela Lava Jato. Janene morreu em 2010, mas era uma peça tão importante dentro da organização que a CPI da Petrobras cogitou exumar o seu cadáver para se certificar de que ele estava morto mesmo. Em 2020, o advogado de Youssef, Figueiredo Basto, foi acusado de subornar autoridades a fim de garantir o funcionamento da lavanderia de outro de seus clientes, Dario Messer. O período em que isso teria ocorrido abrange também os anos de atividade mais intensa de Youssef nos desfalques da Petrobras, de 2009 a 2013. Foi apenas em 2014 que Sérgio Moro anulou o acordo de delação firmado na época do Banestado. No novo despacho, chamou o doleiro de criminoso profissional. Isso não impediu as partes de fecharem um novo acordo de delação, poucos dias depois, agora no âmbito da Lava Jato. Youssef é, sem dúvida, um sujeito dado a grandes façanhas, uma espécie de rei das escapadas. Transformado 2 vezes em homem-bomba, mal saiu arranhado. O vídeo que você acabou de ver é resultado de meses de pesquisa, redação e edição. O Meteoro é mantido graças a um público generoso. Se você quiser contribuir, o Pix está aí na tela. Mas claro, só se você puder e se você quiser. A gente sabe que a situação está difícil para todo mundo. De qualquer forma, muito obrigado mesmo por ver esse vídeo até o final e por se interessar por esse assunto. Valeu!